primeiro antes de agir, ok? Que é excelente, ok? Não se esqueçam disso. Vai ser muito bom, vocês vão adorar aquele livro, é espetacular, ok? Meus caros amigos Sagitários, ora bem, para vocês este Quiron, ele esteve a passar na área familiar, ele esteve a passar na área das emoções, e a família são aquelas pessoas que nos causam mais rapidamente emoções, ok? Então, nesta área, vocês são pessoas que são muito sensíveis, são muito intuitivas, e exatamente porque vocês são diferentes das pessoas da vossa família, vocês são muito mais espirituais, ok? E eles são lá aquela ralé que só se preocupam com as coisas normais do dia a dia, ok? E que não têm aquela visão do mundo que vocês têm, ok? E vocês criam um fosso de distância entre vocês e a vossa família, e depois há muita dificuldade de entendimento, ok? Então há uma necessidade de vocês terem os pés mais assentes na terra, ok? Vocês olharem as coisas e as pessoas tal e qual como elas são. Se vocês atraem para vocês uma família que é muito materialista, provavelmente é que vocês vão ter que lidar mais com o lado material da vida, ok? Vocês vão ter que dar mais importância aos valores e não tão estar ali na espiritualidade e nas filosofias que normalmente vocês têm a tendência em estar, ok? Portanto, percebam que as pessoas, apesar de não serem espirituais como vocês são, elas têm alguma coisa que vocês não têm. Elas têm capacidade financeira, têm segurança, têm alguma coisa que vocês não têm, material, físico, ok? Então é muito importante vocês pegarem nesta parte física também. E Quiron, aqui, esteve-vos a dar dificuldades em termos emocionais, esteve-vos a dar algumas perdas em termos de família, ok? Em termos de pessoas da vossa família, em termos de pessoas que mexiam com as vossas emoções, exatamente para vocês perceberem que têm que estar mais em contacto com essas pessoas, ok? Às vezes era aquela pessoa que nós gostávamos tanto e que, pronto, partiu, não é? Teve uma doença, ou morreu, ou algum fim da vida, etc, etc. E nós perdemos a oportunidade de estar com aquela pessoa. E depois pensámos, ei, podia ter estado mais presente, podia... Não estivemos, ok? Porquê? Porque estávamos lá no nosso mundo de fantasia, nas nossas imaginações, e não quisemos ir ali à terra, ao palpável, ou assimilar o contacto com as pessoas, ok? Porque éramos demasiado diferentes deles, ok? Então é importante nós estarmos mais presentes, é importante nós estarmos mais, vocês terem aprendido a estar mais presentes, a tirar partido das pessoas que estão à vossa volta e das emoções que vos são causadas para a vossa própria aprendizagem, ok? Agora, Quiron vai passar para a constelação de Carneiro e vai tocar a vossa identidade, ok? E atenção, aqui há várias coisas que vão ser tocadas em relação à vossa identidade. Primeiro, o vosso lado criativo e artístico. Vocês são pessoas extremamente criativas, muito artísticas, com muitas capacidades, seja nas artes, seja na música, seja no teatro, seja onde for, vocês têm muitas capacidades, seja na dança, não interessa, seja lá o que for, vocês têm muitas capacidades, mas o problema é que vocês vão cheios de sede, vão cheios de vontade de fazer alguma coisa e passado um bocado, afinal já não me apetece muito isto, que está um bocado chato e tal, né? Pronto, ok? E acabam por passar para outra coisa a seguir e não acabam por não terminar aquela situação que iniciaram, ok? Muitas coisas muito interessantes, mas depois não chegam ao fim. Então, este Quiron vai-vos obrigar a terminar essas coisas, ok? Ele não vos vai deixar passar para o seguinte enquanto vocês não tiverem acabado, enquanto vocês não perceberem que têm um talento, têm que o pôr em prática e ver resultados desse talento que vocês têm, ok? Ora, outra coisa que vai mexer, projetos, exatamente a mesma coisa. Às vezes vocês têm um projeto, ok? Lá vão vocês cheios de ideias para aquele projeto e depois há qualquer coisa que vos impede e vocês passam para outra coisa. Isto está muito complicado, pronto, e saltam, ok? Não, é preciso ir até ao fim com as coisas, ok? É preciso que este Quiron vai-vos trazer isso. Experiências que vos vai dar necessidade de vocês irem até ao fim, ok? Para verem resultados dos projetos que vocês entraram, que são vossos, que foram vocês que criaram, são a vossa criação, é a vossa identidade. E ela tem que sair cá para fora para o mundo, ok? E vocês têm que ver resultados dessa identidade, ok? Outra coisa também que é filhos, ok? Crianças, porque os filhos saem de dentro de nós, mesmo os homens, não interessa, também fazem parte da nossa identidade, portanto, eles mostram quem nós somos. E muitas vezes vocês podem ter atitudes um bocado agressivas, um bocado exigentes em relação aos vossos filhos, aquela coisa do, ainda não está, como é que ainda não fizeste? Despacha-te, vamos lá embora, toca a mexer, não é? Aquela coisa do fogo, ok? E que provavelmente os vossos filhos não têm esse fogo, ou pelo menos um deles não deve ter, ok? E que vocês vão ter que ter aquela paciência, aquela calma, para saber escutar a identidade dos vossos filhos, ok? Porque eles não são iguais a vocês, eles saíram dentro de vocês, eles são parecidos com vocês, mas eles não têm a vossa identidade. Eles têm a identidade deles. E eles provavelmente têm uma identidade mais calma, exatamente para vocês se acalmarem, ok? Porque vocês são demasiado acelerados. Então há necessidade de terem mais paciência na maneira como vocês lidam com os vossos filhos, porque com este Quiron aqui,
vocês podem ter quesílias, confusões, dificuldades em lidar com eles, porque eles vão vir com aquela voz da autoridade, todos cheios de razão, principalmente se forem adolescentes, então aqui pode ser mesmo complicado para vocês, e vocês vão ter que saber dar a volta à situação, ok? Saber lidar, não é bater de frente e chatearem-se e pôr de castigo e porque vai bater e essas coisas, não vai adiantar, porque eles só vão ficar mais rebeldes ainda, mais raiva vão ter de vocês e mais confusão vocês vão criar à vossa volta, ok? Portanto, saber terem calma, paciência, escutar a identidade dos vossos filhos, para perceberem que eles também têm o ponto de vista deles, ok? Encontrarem um consenso para não terem que cantar tantas vezes à bulha e à pancada, ok? Por último, outra situação muito importante também. Aliás, não, antes disso, uma outra coisa que também quero referir, tempos livres, ok? Cuidado com os desportos radicais, cuidado com acidentes, cuidado com situações que sejam demasiado agitadas, ok? Porque o carneiro tem a ver com a ação, com o movimento, a impetuosidade, vocês querem fazer. Ok, houve aqui qualquer coisa que se perdeu, eu não percebi muito bem o que aconteceu, mas estou cá de volta outra vez. Então, como eu estava a dizer, em relação a esta situação dos tempos livres, ok? Cuidado com os tempos livres em excesso, porque às vezes vocês podem ser demasiado precipitados e depois vêm os acidentes, ok? Partem uma perna ou deslocam não sei o quê, ou assim uma confusão qualquer. Portanto, tenham calma, respirem fundo, ok? Kieran vai travar, vai dar limitações, saibam aceitar essa situação para não terem que levar com situações mais difíceis, com mais coisas mais complicadas, nomeadamente em relação ao vosso corpo físico, ok? À vossa apresentação, ok? E por último, como eu dizia, e não menos importante, vamos falar em paixões ou namoros, ok? Então, aqui estamos a falar numa fase inicial dos relacionamentos, quando nós ainda estamos apaixonados e mostramos mais quem nós somos, daí o facto de estar aqui presente na identidade, ok? Então, vocês são pessoas que são muito apaixonados pela vida e pelas coisas, ok? Gostam de ação e de movimento, gostam de fazer, de movimentar, etc. Muitas vezes o que acontece é que vão saltar de relacionamento em relacionamento, não é? Porque vão atrás daquela coisa da impetuosidade, da energia, da movimentação e depois cansam-se daquilo, já estão fartos e tal e já passam por outra coisa a seguir e pronto, não é? Então Kieran vai-vos dar a responsabilidade, ok? O que pode acontecer aqui, por exemplo, é vocês, se já têm um relacionamento, vocês de repente com Kieran aqui pensarem, vou casar. Okay? Ou vou ter um relacionamento sério com alguém, vou morar com alguém, ou vou passar uma coisa mais séria da vossa vida, ok? Pode perfeitamente acontecer esta situação. Também é... Ok, já cá estou outra vez. Também é importante vocês perceberem que o Kieran vai vos obrigar a ter que estar um bocadinho mais responsáveis em relação ao relacionamento, em relação à paixão que vocês têm e não estar a saltar tanto de relacionamento em relacionamento, ok? Irem até ao fim ou pelo menos tentarem dar mais de vocês e para isso vocês vão ter que ter mais paciência, mais calma, vão ter que saber aceitar a situação de uma forma mais leve, se calhar não com tanta agitação e tanto movimento como vocês estão habituados, mas encontrar ali parados, ok? Não sei se vocês ouviram esta última parte. Às vezes vamos ter que estar um bocadinho mais acelerados, mas outras vezes vamos ter que ter um bocadinho mais de calma e paciência para entrar em entendimento com as pessoas que estão ao nosso lado, ok? Muito importante vocês não esquecerem disto. Portanto, estes 5 áreas que eu falei, ao lado do criativo, artístico, os projetos, os filhos, os tempos livres e as paixões, são 5 áreas que vão ser bastante tocadas agora com este Kieran aqui em cima. Todas vão sentir o travão, porque vocês são muito energéticos, portanto, todas vão sentir aqui um travão, mas não é para vocês fazerem de vítimas e dizerem ai, credo, meu Deus, que horror, agora esta coisa na minha vida. Mas sim, ok, isto é um desafio para mim, é um desafio para eu ter mais paciência, para eu saber partilhar mais, para eu saber ir até ao fim com as situações, ou pelo menos dar mais tempo para ver mais resultados na minha vida e depois passarem a ser os heróis e não as vítimas da situação. Ok? Fez sentido? Maravilhoso. Meus caros amigos Capricórnios, limitações, ok? Os próximos anos podem não ser exatamente muito fáceis, aqui até 2020